Sabe aquela sensação de que o tempo não para de acelerar? De que a lista de coisas para fazer é infinita e a gente está sempre correndo atrás? Pois é, o sentimento de sobrecarga é, sem dúvida, um dos maiores desafios da nossa era e é sobre isso que vamos conversar hoje. E essa citação, ela resume tudo de forma brilhante, porque todo esse excesso de informação, de estímulos, de cobranças, ele gera uma falta, uma carência, uma escassez de presença, de saber para onde ir e principalmente de conexões humanas de verdade. Ok, vamos mergulhar nisso. Para nos guiar, vamos usar a estrutura do livro Praticamente, Os Códigos da Autoliderança. É uma obra que basicamente propõe um mapa para a gente organizar a mente e retomar as rédeas da vida no meio desse caos todo. Então, vamos dar nome ao problema. O que a gente está vivendo é um baita desequilíbrio, um excesso de informação que causa uma escassez de presença. Parece que estamos conectados a tudo e a todos o tempo todo, menos a nós mesmos. E como isso aparece no dia a dia? Bom, os sintomas estão por toda parte. A gente vê líderes que não sabem lidar com as próprias emoções, adultos que vivem no automático, exaustos, relações que parecem de cristal, que quebram por qualquer coisinha e aquela sensação geral de paralisia, de não saber nem por onde começar. Não é falta de capacidade, é falta de consciência aplicada. E aqui a gente chega no ponto central, a autoliderança. Sem ela, a gente vira um produto das circunstâncias, sabe? A gente só reage ao que acontece lá fora em vez de escolher como agir. A verdadeira liderança, ela sempre começa de dentro para fora. Certo, mas como é que se desenvolve essa tal de autoliderança? A resposta, curiosamente, está na forma como nós, adultos, aprendemos. Vamos entender o princípio filosófico que sustenta todo o método que o livro apresenta. A palavra-chave aqui é andragogia. É um conceito super importante. Diferente de quando éramos crianças, os adultos não aprendem só com teoria. Para a gente, o conhecimento precisa fazer sentido e, mais importante, ter uma aplicação imediata na vida. A gente precisa usar para aprender. E olha só, esse infográfico aqui ilustra a andragogia perfeitamente. É um ciclo. A experiência e a aplicação são centrais. O aprendizado do adulto é ativo, não passivo. É por isso que o método se chama praticamente. Faz todo sentido, né? Agora, o que é bem legal é que a andragogia não está sozinha nessa. Ela é a base, mas é como se ela tivesse um time de apoio super poderoso. O Enneagrama, que ajuda a gente a entender nossos padrões, a PNL, que nos ensina a mudar nossas narrativas internas, e o estoicismo, com aquela sabedoria de focar energia no que a gente realmente pode controlar. Beleza, entendemos a filosofia por trás. Mas e na vida real? Como isso se transforma em ação? Vamos entrar agora na aplicação prática, o método e seus 8 códigos. O método todo é estruturado em 8 códigos. Dá para pensar neles como se fossem chaves, sabe? Cada uma abre uma porta interna, destravando um novo nível de consciência. E juntos, eles formam um caminho bem completo que vai desde a gestão das emoções até ter clareza de propósito e conseguir executar. E aqui tem um ponto que é um alívio, na verdade. O objetivo não é se tornar uma pessoa perfeita ou se cobrar ainda mais. É exatamente ao contrário. A ideia é trocar aquela voz interna crítica pela consciência, o que nos dá o poder de fazer escolhas de verdade, em vez de só reagir no piloto automático. Para a gente entender isso bem a fundo, vamos focar no primeiro código, que é a base de todos os outros, o mais fundamental, a prática da consciência. Essa frase resume tudo. É simples e profundo. A consciência é o primeiro passo obrigatório para qualquer mudança. Se um padrão, um sentimento, uma reação não é percebido, simplesmente não tem como mudar. A gente passa a maior parte do tempo reagindo, sem nem perceber. Esse slide aqui é ótimo para a gente não confundir as coisas. Praticar a consciência não é ficar pensando mais e mais nos problemas, remoendo tudo. Não, é sobre perceber melhor. É observar o que acontece aqui dentro sem julgamento. A consciência não julga, ela revela. E é essa revelação que nos dá o espaço para escolher em vez de só reagir. E para ajudar a gente a perceber esses padrões, o método usa o Enneagrama. É uma ferramenta de autoconhecimento incrível que mapeia 9 padrões principais de personalidade. Basicamente, mostra como cada um de nós tende a pensar, sentir e agir de forma automática. O fascinante nessa tabela é que ela mostra a armadilha de cada perfil. Cada tipo de personalidade tem um gatilho, um ponto cego que o faz perder a consciência. O perfeccionista se perde na crítica, o líder no controle excessivo, o entusiasta na fuga da dor.
Saber disso torna a nossa autoobservação muito mais certeira, muito mais focada. Além de perceber, a gente pode agir, e a PNL nos dá uma ferramenta super prática para isso, a ressignificação. Em vez de se perguntar por que isso só acontece comigo, que é uma pergunta que nos coloca no papel de vítima, a gente pode mudar o foco. Perguntar o que eu posso aprender com isso? Ou qual atitude está sob o meu controle agora? Isso nos coloca de volta no comando da nossa própria vida. E aqui está a andragogia em ação, pura e simples, uma prática imediata para fazer a qualquer momento. A pausa consciente. Antes de reagir a alguma coisa no meio do dia, é só parar, respirar fundo e observar. Tentar nomear internamente o que está sentindo. Tipo, ok, estou percebendo tensão no meu ombro, ou estou percebendo impaciência. Só isso já quebra o piloto automático. É um ato de consciência. Essa imagem aqui simboliza perfeitamente o resultado de tudo isso. O trabalho interno, essa escalada da própria montanha para desenvolver a consciência, é o que constrói a força e a liderança que a gente vê do lado de fora. Ninguém consegue liderar lá fora o que não consegue liderar aqui dentro primeiro. E com isso, a gente chega na grande virada de chave, na transformação central que o método propõe. Sair do modo de reação e entrar no modo de liderança. E essa é a grande síntese. Desenvolver consciência não é um exercício intelectual, é prático. E essa prática, mesmo que em pequenas doses diárias, é o que nos move de um estado reativo para um estado de autoliderança de verdade. A gente para de ser levado pelas circunstâncias e começa a guiar o nosso próprio caminho. E o efeito disso se expande, vai muito além da gente. Como essa imagem linda representa, quando a gente organiza o nosso mundo interno, a nossa influência positiva no mundo externo cresce naturalmente. Ambientes, equipes e famílias inteiras se transformam quando uma pessoa decide se transformar por dentro. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A teoria é ótima, mas a transformação real acontece na prática. O conhecimento só ganha vida quando é aplicado. A evolução começa na mente, sem dúvida. A questão que fica é, quando esse resultado vai aparecer na prática de cada um?